E aí, pessoal, vamos seguindo? Então, eu queria ainda conversar com vocês dois julgados interessantes que a gente encontrou sobre princípios para depois partir para a improbidade, tá? É um julgado manjado, mas ele cai bastante em prova ainda, que é a reclamação 29033. Essa reclamação, a gente teve algumas já, tá? Eu peguei a mais recente, mas nós já temos vários julgados dizendo a mesma coisa, que é a aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula vinculante número 13. Eu quero lembrar vocês que a súmula vinculante número 13 é a súmula do nepotismo. Então, essa súmula diz que é vedada a nomeação para exercer atividade sob a chefia da autoridade nomeante de parente até o 3º grau civil ou cônjuge ou companheiro dessa autoridade nomeante. Vedadas, inclusive, as designações recíprocas, né? Então, eu nomeio a minha esposa, você nomeia a minha esposa para ser sua assessora e eu nomeio seu irmão para ser meu assessor, por exemplo. Esse nepotismo cruzado também é vedado pela súmula. E nós tivemos já em algumas situações essa discussão sendo apresentada no caso de nomeação de secretário de Estado, de ministro de Estado, e a reclamação veio reiterar o entendimento do STF dizendo, olha, na verdade, a súmula vinculante número 13 vale para nomeação de cargo de natureza administrativa. Se você faz a nomeação de um agente político, a nomeação de um agente político é ato político. E o ato político não se submete à súmula vinculante número 13. Então essa súmula, ela vai impedir a nomeação no caso de agentes administrativos. Então o secretário de Estado é nomeado e ele é irmão do governador, a princípio, o cargo de secretário de Estado é um cargo de natureza política. Essa nomeação, ela tem natureza de ato político e, por isso, a súmula vinculante número 13 não se aplica, tá? Então, o entendimento que a gente vai ter é de não aplicação da súmula vinculante número 13, é a não aplicação, quando estivermos tratando de cargos de natureza política. Então, é possível essa nomeação para cargos de natureza política quando estivermos tratando da súmula vinculante número 13. Ela não vai ser aplicada para os atos políticos, tá? Por fim, pessoal, também quero que você anote o recurso extraordinário 652777, que é o último que eu quero falar aqui acerca de princípios, que traz a legalidade do portal da transparência, né? Se discutiu muito, porque o princípio da publicidade, aliás, nenhum princípio é absoluto, e o princípio da publicidade também não é absoluto. Então, a atuação administrativa deve ser pública, deve ser transparente, mas não se pode resguardar o princípio da publicidade, por exemplo, quando houver riscos à segurança nacional, a relevante interesse coletivo, a proteção da intimidade, honra, vida privada, e por isso estava se discutindo se o portal da transparência não ensejaria essa violação à intimidade, honra e vida privada. E a URE que a gente anotou aqui, o recurso extraordinário 652777, disse que não, de jeito nenhum. Eu não posso permitir que se conste no portal da transparência informações de natureza eminentemente privada. O endereço do servidor, né? Esse tipo de coisa não. Mas quando a gente está tratando de nome e número de matrícula, isso não é vida privada. É de interesse de toda a sociedade saber quanto custa aquele servidor, de saber quanto aquele servidor está recebendo dos cofres públicos, aquela pessoa está recebendo dos cofres públicos. E por isso, o portal da transparência é constitucional. Dentro desse conflito de princípios, né, em que se faz sempre uma ponderação de interesses, nessa ponderação prevalece o princípio da publicidade. Foi o entendimento apresentado pelo recurso extraordinário 652777. Ok? Maravilha. Vamos falar um pouquinho de improbidade e eu tenho algumas decisões importantes. O que aconteceu? Na verdade, aqui é importante a gente entender o contexto.
A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8429 de 92. Essa lei foi totalmente alterada em 2021, em dezembro de 2021, pela Lei 14.230. Então, a Lei 14.230 alterou totalmente a Lei 8429. Então, continua sendo a Lei 8429 de 92, tá? Mas ela foi absolutamente alterada. Então, na prática, embora ela esteja aí como Lei 8429, o que a gente tem é uma nova Lei de Improbidade. E aí ela trouxe algumas novidades que já foram objetos de ADI e muita jurisprudência, muita água passou por debaixo da ponte nesses últimos 2 anos e meio, 3, e mudou bastante coisa. E é isso que a gente vai conversar, tá? Vamos lá. Para começar, a gente tem uma discussão de ADI, que é a ADI 7042 e 7043. Então, essas ADIs foram julgadas em conjunto, tá? Foram medidas cautelares nessa ADI que já foram julgadas. E é claro que vocês se lembram que a gente está tratando de decisões recentes, não houve decisão final ainda, mas elas já suspenderam a eficácia de determinados dispositivos. Primeiro, aqui são 2 dispositivos que foram declarados inconstitucionais e suspensos em sede cautelar dessas ADIs. Primeiro, a lógica de que a ação deve ser proposta só pelo Ministério Público. O que acontece? A Lei 8429 de 92, originariamente, previa que a ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Então, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade podem propor essa ação de improbidade. Então, a ação pode ser proposta pelo Ministério Público. E aí, quando eu falo do Ministério Público, eu estou tratando de legitimidade ativa. E a pessoa jurídica lesada, que no caso da advocacia pública, também tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada para querendo atuar ao lado do autor, né? O que aconteceu foi que, com a Lei 14.230, a legitimidade da pessoa jurídica lesada foi retirada. Então, se estabeleceu que somente o Ministério Público poderia propor ação de improbidade. A ação seria proposta pelo Ministério Público e a pessoa jurídica lesada seria intimada para querendo atuar ao lado do autor. Mas ela não teria legitimidade para ela ter a iniciativa da propositura da ação de improbidade. E isso foi objeto dessa ADI e a decisão cautelar foi de que isso era inconstitucional. Então, em razão da ADI e da decisão da ADI, se suspendeu a eficácia do dispositivo que estabelecia a legitimidade somente do MP. Hoje, além do Ministério Público, a pessoa jurídica lesada também tem legitimidade para a propositura da ação de improbidade, como já acontecia antes da alteração que havia acontecido no final do ano de 2021, tá? Então, a princípio, a ação pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, restaurando o dispositivo anterior, tá? Então, dentro desse contexto, é exatamente legítima essa pessoa jurídica lesada, tá? Então, quando você estiver tratando desse dispositivo, a pessoa jurídica lesada, ela vai poder propor a ação de improbidade. Não só o Ministério Público tem legitimidade para a propositura dessa ação, ok? A segunda questão dessas ADIs aqui foi o seguinte. O que acontece? Vige.
Espera aí que deu um tilt aqui. Ah, já foi. Às vezes eu não consigo me ver. Agora resolveu. E normalmente quando dá um erro assim, sou eu mesmo, né? Não é nada do problema aqui não. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, eu quero que vocês entendam que a gente tem um dispositivo da Lei 8429 que dizia o seguinte: quando o ato de improbidade for um ato que decorrer de um parecer jurídico, em se tratando de um parecer que opinou por determinada situação, e o sujeito praticou o ato em estrita observância do parecer jurídico, e por esse ato ele está respondendo perante a lei de improbidade, nesse caso, ele tem direito a ser representado pela advocacia pública que emitiu o parecer. E nesse caso, também a ADI declarou isso inconstitucional. Disse que a representação na improbidade administrativa da advocacia pública não é legítima, que a advocacia pública não pode fazer essa representação do agente público, não pode fazer essa defesa do ato. Vale lembrar que na lei de licitação a gente tem um dispositivo similar que não foi declarado inconstitucional, tá? Então, no caso das ações que não sejam ações de improbidade, que seja um ato que esteja sendo discutido em Tribunal de Contas e tudo mais, aí nesse caso é possível sim essa representação. Mas, quando a gente estiver tratando de ação de improbidade administrativa, esse fato do agente ter direito a ser representado pela advocacia pública não vale, porque o Supremo Tribunal Federal declarou isso inconstitucional. Ok? Beleza. Também temos uma outra questão, que é a discussão acerca da retroatividade ou irretroatividade da norma, tá? Aqui a gente tem um recurso extraordinário, 843-989, e ele estava debatendo alguns pontos que vale a pena a gente conversar. O que acontece? Pessoal, a jurisprudência e a doutrina, quando a lei foi alterada, começaram a defender o seguinte: a lei de improbidade, ela se encaixa dentro do direito administrativo sancionador. E por isso, devem ser aplicadas as regras e princípios do direito sancionador. Um dos princípios é a retroatividade da lei mais benéfica. E por isso, as normas da Lei 14.230, que sejam mais benéficas ao acusado, ainda que o ato tenha sido praticado antes, haverá a retroatividade dela. E aí o recurso extraordinário disse, não é bem assim, não é exatamente desse jeito. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, a gente tem uma discussão de retroatividade ou não da lei mais benéfica no que tange ao dolo. Essa é a primeira discussão. Por que no que tange ao dolo? Pessoal, quando a gente trata da questão referente ao dolo, o elemento subjetivo da lei de improbidade foi alterado pela 14.230. Isso, a lei 8429, originariamente, ela previa atos de improbidade dolosos e ela previa atos de improbidade culposos. Quando a gente abria a lei 8429, nós temos três espécies de atos de improbidade, né? Os atos que geram enriquecimento ilícito, que estão lá no artigo 9º. Os atos que causam dano ao erário, que está lá no artigo 10. E os atos que atentam contra princípios da administração, que está lá no artigo 11. Então, quando a gente trata desses atos de improbidade, a gente precisa ter na cabeça que os artigos 9º, 10 e 11 trazem atos diversos. E a lei 8429, originariamente, ao tratar dos atos de improbidade que causavam dano ao erário, dizia: são atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. A nova lei não admite, né? Com a alteração ocorrida pela lei 14.230,
A nova legislação não permite mais ato de improbidade de natureza culposa. Então, o artigo 2º da Lei 8429 deixa claro que a caracterização do ato de improbidade depende da comprovação do dolo. O dolo, e ele diz mais, é o dolo específico, porque a própria lei diz assim, dolo para fins de improbidade não é a voluntariedade do agente. Não, o dolo é a intenção de praticar o ato ilícito. Então, no entendimento da própria legislação, dolo é a intenção, o intuito de praticar o ato ilícito. Não há como dolo somente a voluntariedade do agente de prática do ato, mas sim a intenção de praticar a ilicitude. É o que a gente chama de dolo específico. E esse entendimento vai retroagir às ações de improbidade em curso, ainda que o ato tenha sido praticado antes de 2021. Exatamente. A ideia é de que os atos de improbidade praticados antes de dezembro de 2021 e que estejam sendo discutidos a título de culpa, se esse ato de improbidade ele ensejar uma ação de improbidade e essa ação de improbidade estiver em curso hoje, retroage a obrigatoriedade de comprovação do dolo. Então, o autor dessa ação, que ainda está em curso e que não transitou em julgado, mesmo que seja uma ação decorrente de um ato praticado antes de dezembro de 2021, esse autor precisará comprovar o dolo. Não há possibilidade de sancionamento por ato de improbidade culposo, mesmo aqueles atos que tenham sido praticados antes de dezembro de 2021. É a retroatividade da lei mais benéfica, tá? Só que essa retroatividade não é absoluta, porque nesse julgado o Supremo Tribunal Federal disse, olha, em relação à prescrição, nós vamos pensar de forma diferente. O que acontece com a prescrição? A Lei 8429, ela previa prazos prescricionais variando de acordo com o agente público. Então, por exemplo, quando o agente fosse um detentor de cargo em comissão, ou de função de confiança, ou ainda um agente político detentor de mandato, o prazo de prescrição seria de 5 anos, a contar do término do mandato, do exercício do cargo em comissão, da função de confiança e assim por diante. Quando fosse um servidor efetivo, seguiria a regra da 8.112 e aí o prazo de prescrição começaria a contar no momento em que a administração tomasse conhecimento do fato. Na nova legislação, o prazo de prescrição é de 8 anos a contar do ato. Então, no momento que o ato foi praticado, começa a correr o prazo prescricional nos termos da nova legislação. O grande problema é que quando eu falo de um prazo de prescrição de 8 anos a contar da data do ato praticado, a gente tem várias ações de improbidade administrativa que já devem estar prescritas hoje, tá? Então, quando a gente trata dessas ações de improbidade, a lógica é de que não haverá retroatividade dessa regra de prescrição. Então, se o ato de improbidade foi praticado antes de dezembro de 2021 e a ação está em curso ou transitou em julgado, não faz diferença. O prazo de prescrição a ser usado será o prazo de prescrição anterior. Eu não aplicarei esse prazo de prescrição para os atos praticados antes de dezembro de 2021, tá? Então, a princípio, nós temos a retroatividade da lei mais benéfica no que tange a obrigação de comprovar o dolo, e nós temos a irretroatividade da lei mais benéfica no que diz respeito ao prazo prescricional, ok? Beleza. Com isso entendido, a gente segue para o outro tema que é a imprescritibilidade. Na verdade, eu tenho um RE aqui também para você anotar, isso é rapidinho. A lei o RE 976-566. Esse é simples, tá? Não é complexo não e é um tema já batido. Mas havia uma discussão acerca da possibilidade de um prefeito, por exemplo,
responder ao mesmo tempo perante a lei de improbidade e responder também por crime de responsabilidade. Seria bis in idem essa responsabilização? Afinal, o crime de responsabilidade não tem natureza penal. Ele tem natureza civil, política, e por isso ele não teria como responder ao mesmo tempo por ato de improbidade e pelo crime de responsabilidade. Esse recurso extraordinário diz que pode sim. O prefeito pode, ao mesmo tempo, responder por crime de responsabilidade e por ato de improbidade administrativa. Não há nenhum problema que ele responda pelos dois. Então, de acordo com esse recurso extraordinário, é possível, não há bis in idem, o prefeito se responsabilizar por crime de responsabilidade e também perante a lei de improbidade, a lei 8429 de 92. Ok? Beleza. Com isso entendido, eu queria falar sobre a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário. Aqui é o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. O que acontece? A gente vai chegar no RE 852475. Então, o RE que trata dessa discussão aqui é o 852475. O que o 37, parágrafo 5º diz da Constituição Federal? O 37, parágrafo 5º da Constituição diz que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para sancionar os ilícitos praticados pelos agentes públicos, pela prática de atos de improbidade, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento ao erário. Então, quando agente público pratica um ato de improbidade, a lei define o prazo de prescrição para aplicação de penalidade. O ressarcimento ao erário, que não é penalidade, ele, a princípio, esse ressarcimento ao erário respectivo a essa improbidade praticada, não teria prescrição. E esse é o entendimento do STF, que disse o seguinte, olha, na época da decisão que a gente está analisando, ainda existia ato de improbidade culposo. Hoje nem existe mais. Mas o STF disse, olha, se o ato de improbidade tiver sido praticado com dolo, aí o prazo de prescrição para as sanções de improbidade não se aplica ao ressarcimento ao erário. E o ressarcimento ao erário, então, será imprescritível. Então, é imprescritível o ressarcimento ao erário quando se trata de um ressarcimento ao erário respectivo à prática de um ato de improbidade doloso. Se foi praticado um ato de improbidade doloso, em razão desse ato de improbidade doloso praticado, não há ressarcimento, não há prazo prescricional para requerer o ressarcimento ao erário. Então, as sanções prescrevem no prazo da lei, mas o ressarcimento ao erário é imprescritível, ok? Por fim, a gente tem uma ADI que julgou várias coisas, que é a ADI 7236. Dessas várias coisas, duas eu queria conversar com vocês. A primeira é o artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8429 de 92. O artigo 21, parágrafo 4º, pessoal, ele trata da regra de independência das instâncias. O que a gente aprendeu a vida inteira? As instâncias penal, civil e administrativa, elas são independentes entre si. Então, o sujeito que comete uma infração, ele pode, pelo mesmo fato, ser punido na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa, não há bis in idem. Ele pode ser punido em uma, absolvido em outra, a decisão não é contraditória. A regra geral é a independência das instâncias. Nós conhecemos uma exceção, que também está na 8429. A Lei 8429, a 8.112 e várias outras leis dizem o seguinte: se o sujeito for absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa de autoria, essa absolvição penal categórica por inexistência do fato ou negativa de autoria é uma exceção à independência das instâncias, porque
caso ele seja absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou negativa de autoria, ele não pode ser punido nas outras esferas. Então ele obrigatoriamente será absolvido na esfera civil e na esfera administrativa. Até aí, tá tudo bem. Qual o problema? O artigo 21, parágrafo 4º disse o seguinte: se ele for absolvido na esfera penal, pelo mesmo fato, né? Por uma decisão colegiada, por qualquer fundamento, ele não pode ser punido na ação de improbidade. Então, ele pode, por exemplo, ser absolvido na esfera penal pela atipicidade da conduta. A conduta pode não ser típica, pode não ser ilícito penal, e ainda assim pode ser uma infração de improbidade. O artigo 21, parágrafo 4º, era absurdo. É absurdo, ele está lá, ele foi suspenso, mas ele é absurdo, tá? Então, esse artigo diz que a absolvição penal pelos mesmos fatos em decisão colegiada por qualquer fundamento impede que o sujeito seja punido por aquele fato na esfera da improbidade administrativa. Isso não tem como ser mantido. E a ADI 7236, em decisão cautelar, suspendeu a eficácia desse dispositivo. Então, aquela regra da absolvição por inexistência do fato, negativa de autoria, continua valendo. Mas o 21, parágrafo 4º, que diz que qualquer absolvição penal, por qualquer fundamento, desde que seja uma decisão colegiada, impede a sanção de improbidade, esse artigo 21, parágrafo 4º, está suspenso. Ele não tem como ser aplicado. Não é possível. Nessa situação, a gente precisa considerar esse dispositivo inconstitucional, ok? Quebra a regra da independência das instâncias. Temos uma última disposição importante também dessa ADI, que é o artigo 12, parágrafo 1º, que fala da abrangência da pena de perda do cargo. O que acontece? Quando a gente fala de perda do cargo, a gente teve uma decisão do STJ emblemática antes da lei ter sido alterada, tá? O que o STJ começou a dizer? Era uma decisão da seguinte situação. O sujeito era auditor da Receita Federal e ele foi eleito prefeito. Praticou um ato de improbidade e depois voltou para o cargo de auditor dele, da Receita Federal. A ação de improbidade tramitou. Ao final da ação, determinou-se a perda da função. E ele disse, epa, eu não posso perder a função de auditor. Afinal, o ato de improbidade foi praticado quando eu exercia a função de prefeito. E o STJ disse, não estou nem aí. A perda da função diz respeito à função que ele exercia no momento da aplicação da pena. E não a função que ele exercia no momento que ele praticou o ato. Então a lógica é de que ele perde a função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena. O artigo 12, parágrafo 1º, disse o oposto. Disse, olha, a perda da função só pode incidir sobre a função que ele exercia no momento da prática do ato de improbidade, ou qualquer função da mesma natureza. Então ele tem que estar numa função da mesma natureza daquela que ele praticou o ato de improbidade. Por isso, nesse caso, em que ele praticou o ato de improbidade como prefeito e agora é auditor, ele não tem como perder a função de auditor. Foi o que disse o artigo 12, parágrafo 1º da Lei 8429, que foi inserido pela 14.230. E aí, a ADI 7236 disse o quê? Nada feito. O entendimento do STJ vai continuar valendo. Não importa qual é o cargo que ele exercia no momento que ele praticou o ato de improbidade. A pena de perda da função diz respeito à função que ele esteja exercendo no momento da aplicação da pena, ainda que seja uma função diversa da função que ele exercia quando o ato de improbidade foi praticado. Ok? É isso. Era o último julgado que eu queria conversar com vocês. Separamos aqui alguns temas muito importantes de jurisprudência para ajudar vocês aí nessa preparação final. Eu mantenho a indicação do livro e dos estudos em direito administrativo de forma mais aprofundada possível para que você tenha bons resultados, tá bom? Contem comigo no que precisar e até a próxima, pessoal.